Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos essa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito grata a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Sabemos que cada um teve suas lutas para que estivessem nesse momento aqui. Então vamos aproveitar o momento, vamos adorar a Deus de todo o nosso coração e que Ele possa receber essa adoração hoje, nessa noite, como um cheiro suave nas narinas dEle, que a gente possa se entregar. Hoje é a quarta dos milagres. Então, que o Senhor venha concretizar cada milagre que cada um esteja pedindo nessa noite. E que venhamos agradecer por todos os milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas. Amém? Então, que o Senhor abençoe ainda aqueles que ainda estão vindo. E que todos que estão aqui possam já sintonizar, né? Possa já estar em sintonia com o trono dos céus. E que possa receber na unção do Espírito Santo. Amém? Nós vamos só meditar numa palavra para a gente poder iniciar o culto. É em Salmo 25, 4 e 5. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus que me salva. E em ti ponho minha esperança todos os dias. Amém? Então, que possamos todos os dias pôr nossa esperança no Senhor. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que tem as dificuldades, mas a nossa esperança está no Senhor. Que possamos entregar e ter essa certeza que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. Então, nós iremos orar agora para iniciarmos os louvores. Vamos todos orar então, irmãos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estarmos aqui, Pai, para te adorar, para te engrandecer, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por cada detalhe, Senhor, que o Senhor cuida. Aqueles mínimos detalhes que às vezes a gente nem percebe, Senhor, mas tu estás ali trabalhando, tu estás cuidando, Senhor. Que nosso louvor hoje, que nossa adoração, Senhor, seja uma forma de gratidão, que seja holocausto, Senhor, e que tu receba, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, Pai, por todos os cuidados que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter derramado o teu sangue, Senhor, para nos remir, para nos guardar, para nos proteger, Jesus. Cuida de cada um que já está aqui te adorando, Senhor. E cuida daqueles que ainda estão por vir, Pai. Este culto é teu, esta obra é tua, Senhor. Por isso, conduz, Senhor, que o teu Espírito Santo prevaleça, Senhor. E possa fazer a obra que ele precisa fazer, Pai, nas nossas vidas e nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Pai. E que possamos, Senhor, te adorar de todo o nosso coração, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Porque eu sei que muitos queriam estar aqui, Senhor. Mas alguns não têm condição de vir. Outros estão enfermos. Outros não te conhecem ainda, Senhor. E não sabem o quão é maravilhoso te servir, Pai. Por isso, Senhor, nos guarda e nos protege, Senhor. Que possamos ser ministro da tua palavra, Senhor. Que possamos levar, Senhor, a tua palavra para aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Obrigada, Senhor, e cuida de cada momento deste trabalho nessa noite. Que o teu Espírito Santo seja derramado e que um milagre aconteça, Senhor. A obra é tua, Senhor, essa casa é tua, Jesus. Usa-nos, Senhor, como um ministro do teu evangelho, Pai. Oh, Senhor, que a nossa esperança, Senhor, e seja em ti, Pai, todos os momentos, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Você pode ficar de pé para adorar o nome do Senhor Jesus? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória de Deus. Levante suas mãos e declare assim: glória. Glória, glória, glória. Santo, vamos. Santo. Mais alto é pra ele, vamos, santo. Santo, Santo, Kadosh, Kadosh, holy, 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 holy. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar a glória de Deus. Quem já pisou em outro não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Neste momento estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tua presença neste local, Deus. Obrigado, Senhor, porque através do seu sacrifício naquela cruz, Jesus, nós não temos nenhuma condenação. Não há nada que venha para nos condenar. Aqueles que são arrependidos dos seus pecados. Foi para isso que o Senhor veio. Obrigada, Senhor. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa canção é do tempo que eu era pequenininho, mas tem uma letra muito poderosa. Um louve ao Senhor, querido. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vem, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, e isso é bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia. Declarei no começo: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vem, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Declare mais uma vez, querido Senhor, bem forte. Olha lá, nenhuma condenação há para aquele, diga, querido, diga, cuja vida coberta está
pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, Joelma. Boa noite, graça e paz a todos. Irmão, obrigada. Que música, viu? Que louvor. Eu não consegui me conter, eu realmente chorei, porque tem muito a ver com a minha vida. E assim, eu queria agradecer a Deus hoje a oportunidade. Vou chamar a Vanessa para o meu lado, porque ela sabe do que eu vou falar. Eu tenho um testemunho para dar hoje, né? Hoje é culto dos milagres e nada melhor do que a gente fazer isso. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu não dizimava, irmãos. Eu ficava, eu vou pagar dízimo, não, enfim. E o pastor Zeca, ele girou essa chave na minha mente, porque ele sempre ensina a gente que a gente tem que fazer e devolver. E aí, a gente trabalhava junto, eu e Vanessa, e eu falei, esse mês eu vou fazer pela primeira vez meu dízimo. E estava tudo certo, todos os meses eu pagava as minhas contas, o dinheiro sobrava, e nesse dia, exatamente nesse mês, gente, quando eu fui pagar as contas, faltou para pagar a conta de luz. Aí eu falei, meu Deus, e eu só lembrei do meu pai. Meu pai e minha mãe nos educaram da seguinte forma. Quando você diz algo, mantenha a sua palavra, custe o que custar. E aí eu me lembrei disso, eu falei que eu ia pagar o dízimo, eu vou pagar. Se cortar a luz, a gente usa a vela. Ainda brinquei assim. Então eu fiz. Pela primeira vez, eu fiz o pagamento do meu dízimo. E Deus, ele me honrou. O valor da conta de luz, que era bem menor do que o dízimo que eu paguei, ele veio triplo. Foi 3 vezes mais. Apareceu um serviço para eu fazer. E desse serviço, eu abri a minha empresa, que hoje já faz 3 anos. E para mim abrir essa empresa não foi fácil. Eu lembro que eu tomei a decisão de fazer uma viagem. Esse mês é o período que tem uma feira em São Paulo chamada Feira Hospitalar. E foi a primeira vez que eu fui. E a Vanessa está aqui porque eu lembro que aconteceram várias coisas e eu falei, agora, Vanessa, o que eu faço? E Vanessa disse assim, você vai? Você vai. E o problema era que os meus chefes não queriam deixar eu viajar. E aí eu falei, primeiro já tinha deixado e depois recuou. Aí eu falei assim, não, eu vou. Nem que isso seja as minhas contas, mas eu vou. E aí eu fui. Fiz a viagem, o chefe botou pânico, ficou dizendo que ia botar gerente de outra empresa lá, enquanto eu não estava. E eu falei, bota. Eu já deixei o serviço pronto mesmo, vocês vão colocar por colocar, só para dizer. Mas o serviço está todo pronto. E aí foram só acontecendo as coisas. Exemplo, eu tinha deixado valores programados que nem estava previsto, porque o cliente não estava pagando, o dinheiro caía na conta. Então, todas as coisas que não estavam previstas na empresa foram acontecendo. E Deus foi me honrando. E eu nunca me esqueço, gente, que ele disse assim para mim, você pode ir nas estandes, na feira, mas não diga que você é da empresa. Tudo bem. Eu não preciso de nome de empresa, porque o Deus que eu sirvo é maior do que isso. E aí eu fui, gente, andei a empresa toda, olhei, a feira, voltei, consegui o que eu queria, passei mais 2 anos lá. E pela honra e glória do Senhor, esse mês, hoje era para eu estar em São Paulo, não fui esse ano. E adivinha quem está em São Paulo procurando material para mim? O meu ex-chefe. O meu ex-chefe. E aí ele ia viajar e me encontrou e falou, e aí, vai na feira? Não, não vai dar, porque eu fui mês passado para Maceió, então não vai dar para ir nessa feira. Aí eu peguei e disse assim,
Mas assim, eu sei que você poderia ver umas coisinhas para mim? Ele, claro, por que não? Eu disse, então tá. Só que aí, gente, eu esqueci. Eu juro para vocês que eu não imaginei que ele ia lembrar. Até porque ele é esquecido mesmo, também eu fiquei na minha. Quando foi hoje, a pessoa que está representando a empresa dele lá, o funcionário, me ligou e disse, ei, o chefe disse para eu te ligar para procurar um material para ti aqui. E aí eu falei assim, gente, é Deus purinho agindo. Então, assim, e quando eu saí de lá, gente, não foi fácil eu dar esse passo à frente. E para a honra e glória do Senhor, eu estou onde eu estou, com os meus filhos, no mesmo lugar. Reorganizei toda a minha vida e estou reorganizando todos os clientes que aparecem para que eu consiga dar conta. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, paguem um dízimo, devolva para Deus aquilo que é dele, que é os 10%. Independente do valor, devolva. Porque Deus te honra, Ele multiplica. Eu sou a prova viva disso. Então, assim, façam, que Ele vai cuidar de tudo. Não interessa se vão cortar a tua luz. Eu gosto muito de pensar sempre numa opção. Eu sempre gosto de ter, pode acontecer isso, mas eu faço isso. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, no mínimo vão cortar minha luz. E se cortar, gente, eu vou usar uma vela. Tem uns portes na janela que clareia dentro de casa. Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu paguei meu dízimo. Eu honrei com aquilo que eu tinha dito. Então façam isso, porque Deus, Ele justifica e honra aqueles. E para completar, eu vou ler essa parte aqui da Bíblia, 2 Crônicas, versículo 9, que fala bem aqui, bem-aventurados teus homens e bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Gente, ouçam, leiam a Bíblia, se conecta com Deus, porque não tem coisa melhor. A letra dessa música é muito bonita. Ela fala disso, do nosso relacionamento com Deus. É disso que nós precisamos, independente do que falem de nós, ou digam, ou tentem nos derrubar. Sejamos firmes na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus. Irmão, por favor, traga aqui o nosso... Isso. Para poder a gente encher de dinheiro hoje, todo mundo vai botar aqui. Precisamos de muito dinheiro aqui nesse momento, então façam suas ofertas e não esqueçam disso. Deus honra e justifica. Pague os seus dízimos, que eu aprendi e eu faço até hoje, rigorosamente. E tem um detalhe, gente. Quando receber, faça a primeira coisa. Não sai pagando as continhas e depois vai pagar. Não, paga primeiro. É a melhor coisa que vocês fazem. Vamos ouvir um louvor e em seguida a nossa linda pastora maravilhosa que já se encontra vai pregar. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos aproveitar esse momento para adorar o Senhor e poder ofertar ao Senhor também adoração ao nosso Deus. Então, louve ao Senhor, querido, com alegria. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, declare.
Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei em que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Na 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 na. Diga! Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus. Aleluia. E só quem tem raiz aguenta. Só quem tem raiz fincada em Jesus Cristo aguenta passar pelas tempestades. Porque nós somos seres humanos e sozinho nós não podemos fazer nada sem o nosso Deus. E ontem na célula eu estava falando que eu sou muito feliz por ter os meus irmãos em Cristo, em ter a minha igreja, porque a gente é como se fosse o braço do nosso Senhor aqui na terra, né? A gente está aqui para levantar quem está caído, para ajudar quem precisa, os famintos, os que estão passando necessidades, os que estão doentes. E a gente só pode fazer isso porque nós temos uma raiz ficada no Senhor. E também precisamos entender que tudo o que vivemos em nossas vidas não é por acaso. Na vida, o cristão, ele não vive por acaso. A gente tem propósito. A gente vive mediante a propósitos. E mesmo que não seja da forma que a gente queira, não seja o que a gente quer, né? A gente tem que dar graças em todo o tempo. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pela gente. Será que o Senhor nos desampararia agora? Jamais. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Aleluia. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu
e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Aprendizado? Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Tem fruto, tua raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido e caluniado, minha raiz cresceu. O segredo é esse aqui, ó. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar, 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 e ainda adorar. É assim, porque a gente não vive mediante as circunstâncias. A adoração não depende se eu estou bem ou se eu não estou bem, se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro, se eu me alimentei hoje ou se eu não me alimentei. A adoração é independente de qualquer coisa que você esteja vivendo. Se na sua família você está bem com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, é independente. Se você está sangrando, é independente. A adoração não depende de circunstâncias. E é isso que essa canção fala. Quando você for ferido, machucado, qual é a resposta que você tem dado? Ou você tem feito o que o pastor Fernando pregou no domingo? Se cale. É muito difícil, não é fácil. Se eu, Vanessa, falar que é difícil, eu aprendi muito. E eu agradeço a Deus pelos ensinamentos que Ele permitiu que eu vivesse, né? Para crescer, porque a gente precisa crescer, né? Quando era menino, agia como era menino, mas já cresceu. Tem que ter maturidade e responsabilidade e arcar com as consequências das nossas escolhas. Não somos mais meninos, já estamos grandes. E quando você for ferido, machucado, fique calado, ore pelaquela pessoa para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Para que ela encontre misericórdia de Deus. Você vai ver que você vai viver melhor, vai viver em paz. Paz, gente, não tem nada melhor do que a nossa paz. E a paz que excede todo entendimento só vem do Senhor. Nós não somos nada sem Ele. Nada sem o Pai. E isso não é porque eu sou boazinha, não. Eu não sou boazinha, não. É porque o Senhor, a misericórdia dEle vem sobre a minha vida. E porque eu tenho pedido para Ele transformação todos os dias. Me colocar diante dEle, Senhor, me ajude a ser uma pessoa mansa, humilde de coração. Seja humilde, seja manso. E quando for ferido, você vai cantar dessa forma. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido e caluniado,
crescer, vai crescer. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Chamar aqui Joelma para orar pela nossa pregadora, essa irmã em Cristo. Seja bem-vinda. A irmã Kátia, ela pediu uma oportunidade de orar antes. A gente vai orar aqui rapidinho e depois eu faço a oração para começar a palavra. Amém. Não, é rapidinho. Amém, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu pedi uma oportunidade para orar, porque o Senhor me concedeu a graça de ser líder de oração dessa igreja. E como líder de oração dessa igreja, eu tenho passado também por muitas afrontas. E esses dias eu me vi afrontada. Mas essa afronta não pode parar o chamado que Deus nos deu. E eu vim aqui como atalaia, como intercessora, como serva, como pessoa dependente do Senhor, que não posso me calar. Eu não posso me calar. Eu não posso deixar o inimigo me afrontar e eu ficar calada. Eu tenho que vir com a autoridade que Ele me deu. Ele me deu uma autoridade e eu tenho que exercer ela dentro da igreja que eu sirvo, dentro da igreja que o Senhor me concedeu essa oportunidade de estar hoje na frente do trabalho do Senhor. E por isso, irmãos, quem está acompanhando o grupo viu que a gente está orando pelos filhos. E eu não posso aceitar a afronta do adversário, não é dos meus filhos, é do adversário, contra a nossa família, contra mim. E quando eu cheguei, que eu entrei naquela porta ali, tinha as mensagens, o que você queria. E ao receber o cartão, que eu coloquei aqui, não achei, a mensagem que eu recebi foi: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, como eu tomei posse dessa palavra, a criança caiu ali, entendeu? Eu disse: não, eu vou orar. Porque o Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E eu peço à minha igreja, que está aqui, a ficar de pé. Nós vamos orar, não vou me estender, mas nós vamos orar pela nossa família e pelos nossos filhos. Eu vou permanecer orando pelos nossos filhos, pelos meus filhos e pelos filhos dos meus irmãos dessa igreja. Amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus, Deus eterno, Deus soberano, Deus criador do céu, Deus criador da terra, Deus que tem todo o poder e a autoridade. É a teu nome, Senhor, Deus, que nós nos levantamos agora para exaltar e para glorificar o teu nome, porque o seu nome tem poder. E o Senhor disse: a minha palavra estiveres em vós,
se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está escrito lá no livro de João 15, versículo 7. E nós, como igreja do Senhor, nós louvamos o teu nome e glorificamos ao Senhor, porque o Senhor também nos deu autoridade através da palavra no livro de Jeremias 33, 3. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande a qual tu não sabes. E nós como igreja, nós temos que buscar a tua presença, clamar pelo poder do céu. Pai, o Senhor diz, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Está no livro de Efésios. E eu creio, nós estamos aqui. Pai, eu vim para cá hoje. Eu vim para cá hoje, Senhor, glorificar o teu nome. E também repreender o mal nas nossas vidas. Eu não aceito Satanás afronta na minha casa. Eu não aceito afronta na minha igreja. Eu não aceito. Em nome de Jesus eu não aceito. Porque o nome de Jesus tem poder. E Deus me deu autoridade. Autoridade vindo do céu. Senhor, o Senhor disse que dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Guarda a minha entrada, guarda a minha saída, guarda a entrada e a saída da minha igreja, que é a igreja que o Senhor me colocou aqui. Essa igreja que pertence a ti, a igreja Vida em Comunhão. Eu vou continuar orando por ela, porque tu me chamou para isso, e eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Eu creio no meu Deus. O Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-á. E eu te peço, Senhor, entra com a tua provisão, entra com o teu poder, vai quebrando as cadeias do inferno, vai tirando, Senhor, todo o mal do nosso meio. Venha, Senhor, com o teu poder sobre a tua igreja, sobre a tua nação, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que a fúria do inimigo não é maior do que a tua força na minha vida, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. E assim, Deus, apresenta a nossa pregadora da noite, mulher usada pelo teu Espírito, que eu tenho certeza que o Senhor já preparou algo maravilhoso para essa igreja, para os nossos corações. E assim, Pai, que nós estejamos atentos ao que tu vai falar através da tua serva. Guarda ela, acampa os anjos aqui com ela no altar, cuida dela e traz tudo o que tu tens para derramar hoje aqui para nós, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 126, a partir do versículo 1. Salmo de número 126, a partir do versículo 1. Amém? Então vamos ler todos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia em outras nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do rio Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a boa semente do Senhor voltará chorando, voltará sem dúvida consigo, trazendo os seus feixes. Podeis sentar em nome de Jesus? Eu não vou
orar porque já foi levantado um clamor muito forte aqui. Eu creio na oração que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Glória a Deus, queridos. Amados, a palavra do Senhor aqui no Salmo de número 126, ela é tremenda quando a gente começa a entender o contexto de quando Salmo de número 126 foi escrito. Por que eu digo que foi escrito? Porque nem todo testemunho que nós damos, ou toda a história que cantamos, ou que contamos e escrevemos, de fato começa quando nós terminamos a batalha. A gente vai ver pelo cântico de Ana, 1 Samuel, que quando Ana vai adorar e entoar aquele cântico, ela vai contar daquilo que ela viveu. Mas a gente entende que a história de Ana não foi uma vitória a priori. A história de Ana foi uma situação de vergonha e de dor. Então, geralmente, quando nós contamos um testemunho, há alegria dentro da gente. Ninguém conta um testemunho triste. Ninguém conta um testemunho com pesar, com dor. Quando nós pedimos uma oportunidade para testemunhar algo da nossa vida, a gente está cheio de alegria, a gente está cheio de força, a nossa fé está renovada. Mas a verdade é que todo testemunho começa com um problema. Todo milagre começa com uma grande dificuldade. Toda a história que nós enxergamos no topo começou lá embaixo. E todo louvor, ele começa dentro de uma cela fria. Não é isso? Há um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em momento de aflição. E é no momento de aflição que a gente começa a contar a nossa história. Que a gente começa a compor o nosso caminho, a nossa trajetória. Salmo de número 126 não tem um autor definido, não existe um nome para quem compôs. Mas historiadores falam que quem compôs o Salmo de 126, ele estava dentro do cativeiro. Ele viveu dentro do cativeiro. E ele saiu do cativeiro babilônico. Ele teve o seu momento de glória. Então, quando a gente lê o Salmo de 126, a gente vê, né, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, ele está se incluindo nessa história de cativeiro, que foi escrita no começo da sua dor. Só que ele já está descrevendo aqui o milagre dele ter saído, o milagre dele ter visto uma promessa se cumprir. E aí a gente precisa entender que todo processo, ainda que venha nos doer, ainda que nós não entendamos, e todo processo, se alguém de imediato chegar para mim e falar assim, pastora, Deus me colocou numa dificuldade e de imediato eu compreendi. Não, ninguém compreende de imediato. Davi não entendeu de imediato, Gideão não entendeu de imediato, Abraão não entendeu de imediato, e para isso serve o processo, para que nós possamos conhecer a nós mesmos e conhecer o Deus que nós servimos. Quando Israel ficou 40 anos naquele deserto, lá em Deuteronômio, o próprio Deus vai dizer o motivo de ter colocado tantos anos e permitido que ali ele estivesse. E a Bíblia vai dizer o quê? Eu permiti que vocês ficassem 40 anos no deserto para que vocês conhecessem os vossos corações. Às vezes nós achamos que nós nos conhecemos. Às vezes nós achamos que nós conhecemos a nossa casa, a nossa igreja, o nosso lugar de trabalho, as pessoas que andam com a gente. Mas na verdade é que nós nem nos conhecemos, quanto mais aqueles que estão perto da gente. A gente conhece muito pouco do outro ser humano e nós conhecemos quase nada da gente mesmo. Então muitas vezes Deus nos leva a um cativeiro para que a gente saiba lidar com os nossos fracassos, para que a gente saiba lidar com as nossas fragilidades,
Porque vencedor não é aquele que vive com a bandeira levantada e declarando vitória o tempo todo. Vencedor é aquele que conhece a sua fraqueza e no meio da sua fragilidade, ele consegue extrair a força do eterno. É no meio da sua fraqueza e da sua fragilidade, ainda assim sem parar, continua glorificando, exaltando. Vencedor não é aquele que o tempo todo está contando vitória, bênção e está vendendo uma imagem de triunfalista, não. Vencedor é aquele que entra no cárcere e mesmo preso não se comporta como prisioneiro, porque durante 10 anos José ficou preso dentro de um cárcere, mas José nunca se comportou como prisioneiro, porque aquele que um dia foi livre pelo sangue do Cordeiro, ainda que desça no vale, ele não perecerá. Nós passamos por lutas, nós vivemos desafios constantes, nós entramos em coisas que nós não sabemos o motivo por que nós estamos ali. Lidamos com dores que muitas vezes nós olhamos na vida do outro e nós consideramos algo fácil. Só que quando chega na nossa vida, a gente vai entender o quanto é difícil. Mas qual é, pastora, a novidade no meio de tudo isso? Que nós não morremos no meio do processo. Nós não pereceremos no meio do processo. Nós entraremos no cativeiro, mas o cativeiro não vai ser o seu último endereço. Tu vai entrar no cativeiro, mas você não vai morrer no cativeiro. Eu não sei qual situação você está sendo obrigado a lidar, mas deixa eu lhe dizer, sabe qual é a raiva do teu adversário? Que mesmo no meio dessa situação, ele não vai conseguir te vencer. Mesmo no meio deste vale, o inimigo da tua alma não vai ter autoridade para te abater. O Senhor está falando com a igreja dele nesta noite. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o teu cajado e o teu bordão me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, de forma que o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia e a fidelidade do Senhor permanecerá na minha vida para todo sempre. Você está entendendo? Qual é a diferença de quem tem promessa? Quem tem promessa aqui? Quem carrega a promessa? Quem carrega a promessa? E qual é a diferença? É que muitos vão conspirar contra ti. Muitos vão tentar paralisar a tua trajetória. Muitos vão tentar te amarrar, muitos vão tentar te destruir, mas deixa eu lhe dizer, ainda que a peleja seja grande, tudo que vai acontecer no meio desse processo é, você vai entrar de um jeito e você vai sair do outro. Você vai entrar com menos autoridade, mas você vai sair com muita autoridade. Pode até entrar de mão vazia, mas vai sair com teus cestos cheios, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando Israel vai para o cativeiro, os seus inimigos zombaram de Israel. A Bíblia diz que o seu próprio irmão Edom, que era filho de Esaú, olha Israel indo para a Babilônia e começa a zombar, escarnecer e dizer que Israel vai perecer. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que o cativeiro, ele é seletivo. Que o cativeiro, ele vai selecionar. Porque nós somos muito coração. E a gente acredita muito naquilo que a gente vê e ouve. A gente acredita em abraços, em afagos, em falsos afetos. E a gente imagina que as pessoas são
exatamente aquilo que elas dizem serem. Só que o cativeiro, ele vai selecionar quem diz que é e quem de verdade é. O cativeiro vai mostrar quem tem autoridade para suportar a tua dor. Porque nem todo mundo que está perto de ti tem autoridade para conhecer a tua nudez. Tem gente que te ama por aquilo que tu carrega e por aquilo que tu diz que tem. Mas na hora que olhar uma debilidade tua, na hora que olhar uma fragilidade tua, vai ser o primeiro a expor a tua nudez. E é por isso que o cativeiro, quando Deus nos leva, a gente entra com muitos, mas poucos permanecem. Poucos permanecem na tua vida. Não reclame quando as pessoas estejam saindo. Não chore pelas perdas. Não deixe que a alegria daqueles que permanecem do teu lado seja afetada pela saída de quem não tem autoridade para ver as tuas feridas. Rabaias, suricalabaias. Porque tem gente que não tem autoridade de conhecer o teu pior. Mas a aliança, ela carrega. A aliança, ela cobre. A Bíblia diz que Noemi e Ruth, sogra e nora. Noemi perdeu 2 filhos e perdeu o marido. Noemi estava em depressão. Mas Noemi tinha ganhado o coração de Ruth. E sabe o que eu acho tremendo, queridos? Porque a gente tem uma mania de chorar por aqueles que saem. A gente fica se questionando, mas por que saiu? Será que eu fiz alguma coisa? Eu aprendi na minha vida que quando sai, é porque não serve para o próximo nível. Entendeu? Você tem que entender isso. A Bíblia diz que Noemi tinha 2 noras, Orfa e Ruth. O amor que Noemi deu para Orfa foi o mesmo para Ruth, ou vice-versa. Todas 3 estavam vivendo a mesma dor, a dor do luto. Mas quando Noemi ouve que em Belém o Senhor havia visitado e tinha lhe trazido pão, ela decide, na sua amargura, na sua dor, sair de Moabe. E ela decide sair só. Porque quem está com depressão, querido, não gosta de multidão. Quem está com depressão, ele quer estar sozinho. Ele se esconde. E ela queria estar só. E aí as 2 noras disseram, não, mas a gente vai contigo. Não, não tenho nada para dar. Porque a visão de Noemi era tão triste que ela achava que para alguém estar perto dela, ela tinha que oferecer alguma coisa. Quando a gente está ferido, a gente imagina que todo mundo que se aproxima vai tirar alguma coisa da gente. Quando você foi traído, ferido e decepcionado, a tua visão começa a ser uma triste, que todo mundo que chega perto de ti vai também fazer o mesmo. E aí ela diz, que eu não tenho nada para oferecer para vocês, podem ir embora, eu não vou nem poder mais casar e dar para vocês o direito de eu ter um filho e vocês se casarem com ele. A Bíblia diz que Orfa dá um beijo em Noemi e se despede e vai embora. Mas Ruth diz assim, aonde tu fores eu irei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Aonde tu pousares a tua cabeça eu também pousarei a minha. As 2 receberam o mesmo alimento. Escute isso. As 2 receberam o mesmo alimento. As 2 estavam debaixo do mesmo governo. As 2 estavam debaixo do mesmo lar. Mas as 2 tiveram atitudes diferentes. Sabe por quê? Porque é caráter. Caráter. As pessoas vão ter atitude contigo e sobre você não é questão daquilo que tu oferece. Escute, porque tem gente que recebeu muito pouco de você, mas na hora que você precisar, ele vai estar ali para te ajudar. E tem gente que recebeu tudo de você, mas na hora que tu clama, que tu grita, que tu pede, ele é o primeiro a apontar o dedo e dizer que não tem obrigação contigo. O que o outro te oferece, te oferta, não é aquilo que tu dá. Porque a gente já semeou em muita terra seca.
A Bíblia diz que o semeador semeou em algumas terras a mesma semente que ele carregava. A primeira terra não produziu, a segunda terra não produziu, a terceira terra não produziu, a quarta que foi produzir. A semente do semeador não era podre, o semeador era um homem de Deus, mas o problema estava onde, igreja? Na terra. Pare de julgar quem não deseja receber de ti. Porque Davi era homem de Deus, mas Saul nunca aceitou ele como homem de Deus. Davi tinha autoridade, mas Saul nunca reconheceu a autoridade de Davi. Porque o problema não era Davi, o problema era a inveja de Saul. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Quando um Saul se levanta para te rejeitar, Jonatas é levantado para te acolher. Para de insistir em querer ter afeto de quem não reconhece você como alguém de um coração bom. Tem gente que está se matando e fazendo, mas a Bíblia diz que Noemi só fez. Ruth, entendeu? Orfa foi embora. O que foi que Noemi fez? Foi embora com Ruth. Mas tem gente preso, querendo moldar, querendo transformar quem não tem parte com Deus. Saiu da sua vida, dê graças a Deus. Próximo nível, próximas oportunidades, próximos sonhos virão. Decalabaxandarabasúbia. Para de forçar e de agarrar quem não tem a liberdade de te escolher. Ramandarabaxóbria. Tem cativeiro, remanagaia, que tu entra só para Deus ensinar o teu coração, é só para Deus te transformar, é só para Deus mudar a tua visão, é só para Deus dizer para ti: ei, do jeito que você estava, você não chegaria no propósito. Eu te trouxe a um lugar de dor para que houvesse uma transformação na tua vida. Oh, aleluia! Eles entraram no cativeiro e os edomitas ficaram zombando. Sabe o que foi que Deus fez? Eles vão para o cativeiro porque eles vão ser consertados. Agora vocês vão ser destruídos. Não entendeu? Todas as vezes que Deus te levar para um aperto, não é para te matar. Todas as vezes que Deus te leva para um vale, não é para te envergonhar. Todas as vezes que Deus te leva a um exercício de dor, não é para você virar chacota. Não. Quando Deus te leva a um tempo de transformação, Deus está dizendo para ti: eu acredito tanto na tua vida, eu acredito tanto no que tu carrega, eu acredito tanto no teu coração, que eu vou trazer algo maior para você viver. Oh, rabassurianderebachai. Para de agarrar-se nesse cativeiro. Para de agarrar-se no meio dessa dor. O cativeiro é passageiro. Não faça tenda lá. Não construa casa lá. Aleluia. Não enfeite. Não coloque nada teu dentro desse cativeiro. Sabe por quê? É só um lugar de passagem. É só um lugar de passagem. Eu vou enfeitar esse cativeiro porque eu tenho esse problema. Eu vou diminuir essa dor. E Deus está dizendo: não, filha, tu não está entendendo. Tu não vai conviver mais com esta dor. Tu não vai mais carregar este fardo. Tu não vai mais viver esta prisão. Tu não vai mais viver este deserto. Tu não vai mais viver essa situação. A gente tem mania de arranjar, de enfeitar o lugar da nossa dor e de criar desculpas
enquanto Deus está querendo que a gente enfrente a realidade. Deus quer que você enfrente a realidade. Uma vez Deus falou assim para mim: pare de olhar para isso e declarar que isso é bom. E Deus falou isso para mim, eu até escrevi: toda ilusão é um aprisionamento. Eu não te chamei para viver como presa. Então não se iluda, olha a realidade como ela é. Quando Davi desce ao vale de Elá, ele olhou exatamente como era Golias. Ele viu a lança, ele viu o escudo, ele viu o capacete, ele viu tudo. Ele não se iludiu com o tamanho. Mas foi o que ele disse: ele pode vir contra mim com pedras, mas eu irei no nome do Senhor, porque dele é a guerra. Aleluia! Prepare o teu coração para passar pela luta, mas não prepare para morar lá. Prepare o teu coração para ter alguns obstáculos, mas não prepare o teu coração para dar explicação, porque vai chegar um momento que você não tem que falar nada. O que é que o salmista está dizendo? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, oh aleluia, estávamos como os que sonham. Quando o Senhor, o que Deus está dizendo é: o tempo determinado do cativeiro é de Deus, não é do homem. Aleluia! O que Deus está dizendo é: para de questionar o tempo. A gente adoece quando a gente olha para o tempo. A gente adoece quando questiona o tempo. A gente adoece quando tenta explicar para as pessoas. E Deus está dizendo: quem vai te tirar do cativeiro é Deus. Quem vai te arrancar dessa situação é Deus. Então para de tentar mostrar para o homem que você sabe de alguma coisa. Diga: o que está acontecendo? Eu não sei. Como que tu não sabe? Eu não sei. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer mostrar para o homem que a gente sabe e que a gente tem um controle. Você não tem que dar explicação para ninguém das tuas dores. Você não tem que dar explicação para ninguém o porquê que isso está acontecendo. Diga: eu não sei. E quando é que tu vai sair? Não sei. Porque é Deus que tem o controle do tempo na minha vida. E se Ele quiser que seja 3 meses, 1 ano, eu não tenho nada a ver com isso. Quando o Senhor, Deus está dizendo assim: Ele é Ele, não sou eu. Você sabia que tem coisas que tu pode fazer tudo, como a psicologia, tudo, mas vai chegar um tempo que o próprio Deus vai agir. Quando eu perdi o meu marido, eu não pude viver o luto como qualquer pessoa normal, porque meu marido morreu no domingo. No domingo eu fui pregar à noite, na segunda eu estava trabalhando. E aí eu tive muitos problemas para serem resolvidos depois da morte dele. Muitos problemas que alguns eu já esperava, outros não. Então eu vivi 1 ano ligada no automático, 1 ano. Cuidando disso, cuidando daquilo, cuidando disso. Quando deu 2 anos, eu comecei a entender a perda. Comecei a chorar. Porque eu não chorava, irmãos. Eu comecei a chorar, comecei a sofrer. Quando deu 3 anos, eu despenquei. De uma forma que eu disse: meu Deus, mas está com 3 anos. Aí eu fui no psiquiatra. Fui no psicólogo, tudo que tinha para fazer humanamente eu fiz campanha, fiz propósito. As pessoas falavam: não, isso aqui é normal, você está vivendo a dor do luto que você não conseguiu viver. Mas eu estava sofrendo demais, irmãos. Eu pregava, eu chegava na minha casa, eu dormia chorando, acordava chorando. E era uma falta terrível. Eu viajava muito para ver se eu conseguia arrancar aquilo de mim. Qualquer viagem, para o Rio, embora.
Ah, São Paulo, embora. Ah, não sei para onde eu vou. Tudo que era viagem para mim sair desse ciclo de dor, eu fazia. Quando foi esse ano, dia 30 de março, eu não aguentava mais viver aquilo. Eu estava numa situação de eu já tive depressão 3 vezes e eu sei o quanto é difícil quando tu entra na depressão. Para você sair é muito difícil. No caso das vezes que eu tive que tomar medicação e tive um processo muito ruim. E aí eu já estava ligada, eu falei, meu Deus, eu vou entrar em depressão porque eu não aguento mais. E aí no dia 30 de março eu estava doente, minha filha também estava com virose, estava só nós 2 em casa. E naquele dia eu pedi para Deus, Senhor, me mostra. Se é para mim novamente procurar os médicos, eu vou procurar. Para fazer propósito, eu vou fazer. Para fazer jejum, só me diz porque eu não aguento mais. Está chorando por isso. Eu não aguento mais entrar na minha casa e não ter alegria dentro do meu lar. Eu não aguento mais fingir. Eu estou sendo uma personagem. E aí eu clamei, mas irmãos, eu clamei assim do fundo do meu coração. Eu falei, Deus, me revela. O que é para mim fazer? E aí eu cochilei. E aí eu tive uma visão de um demônio na imagem da minha mãe, que foi o primeiro luto que eu tive aos 17 anos, que minha mãe morreu. Eu vi a imagem da minha mãe entrando. E a minha cama, ela é grande, estava eu e minha filha de 8 anos. Ela projetava o corpo dela para cima de mim, mas ela não tocava. E ela chegava assim no meu ouvido, ela dizia assim, tu quer saber o que tu está sentindo? Tu está sentindo mal. Isso aqui é um principado. Eu sou um principado. Na hora que falou isso, na mesma hora eu entendi. Eu falei, meu Deus, essa dor toda que eu protelei, prolonguei, não veio de Deus. Só que quando ela triscava em mim, eu levei um choque muito grande. Quando acordei, eu estava ensopada, minha cama, tudo. Eu quis levantar para guerrear e Deus falou, você não vai levantar. Eu te mostrei e te revelei que essa dor não vem de mim. Agora te posiciona. Naquele dia acabou. Irmãos, naquele dia acabou, eu nunca mais chorei. Nunca mais sofri. Eu senti que uma capa preta saiu de mim. Aí você fala, pastora que ora expulsando demônio, pastora que repreende, pastora que jejua. Só que nós temos as nossas batalhas que muitas vezes nós não nos posicionamos sobre elas. A gente tem uma facilidade de olhar para a dor do outro e se posicionar o outro. E a gente esquece de ver as nossas batalhas e saber qual é a estratégia que Deus tem para elas. Entendeu, queridos? E Deus falou assim para mim, minha filha, muita gente está vivendo isso. O demônio está lá e ele está achando que é minha vontade. O inimigo está lá e ele está achando que é minha vontade, porque eu tenho que esperar, porque eu tenho que crer, eu tenho que continuar. Existem coisas que você só precisa se posicionar. Tem coisas na tua vida que você não pode negociar. Existem coisas na tua vida que tu não pode nem sentar e esperar que daqui a um ano continue, porque se continuar pode ser mortal para você. Tem coisas que você precisa se revestir da autoridade do Espírito Santo, Rabassuri Calabachai. Se revestir da armadura de Deus, Efésios 6, versículo 10. Revestivos de toda a armadura de Deus e viver a autoridade que Deus tem ordenado, porque tem coisas que não podem mais permanecer na sua vida. Você tem que mostrar a porta de saída e você tem que ordenar que esta cadeia seja quebrada na tua família. Rabassubiar. A gente abaixa a cabeça para Deus, mas para o diabo não. A gente se prostra diante de Deus, mas de Satanás não. Tem gente aqui que Deus te deu autoridade. Há uma chamada poderosa na tua vida e o diabo quer te paralisar. Para de enfeitar cativeiro, para de enfeitar lugar de opressão. Deus está falando com você.
Ai, xarabaia. Remandoria subia. A gente chora nos pés do Senhor, mas diante do inimigo da nossa alma a gente repreende. Você não tem que aceitar que ele ordene qualquer coisa na tua vida. Quem carrega a chave da promessa é você. Quem traz o óleo da unção na cabeça é você. Quem tem um Pai poderoso é você. Tem Jeová Sabaote, o Deus da guerra, é você, xarabaia. Para. Foi Deus, Ele tem autoridade. Ele que está na tua vida, Ele tem autoridade. E Ele vai fazer você testemunhar da grandeza e do poder. Ele vai fazer você testemunhar. Tem gente com testemunho há anos. Tem gente com vitória há anos. E está dizendo assim, não, mas quando Deus quiser, mas quando Deus fizer. E Deus está falando, filho, te posiciona. Filha, te posiciona. Abre a tua boca e começa a chamar a realidade que tu quer viver. Abre a tua boca e começa a determinar que o mundo espiritual faça na tua vida, porque tu tem autoridade. Deus não te levantou para você ficar debaixo de uma mesa como uma luz apagada. Há uma glória de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem gente carregando aqui patentes. Deus te deu bênção. Deus me dá uma visão aqui de gavetas cheias que estão emperrado ali, para que você não receba a bênção que por direito é tua, bênçãos que por direito é teu. Mas nesta noite você vai se posicionar e você vai parar de se comportar como alguém que é fracassado. Deus já falou contigo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, 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 aleluia. Então nossa boca se encheu de riso. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Aleluia. Então se dizia entre as outras nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Escute o que Deus vai lhe dizer aqui. Sabe quando a gente sabe que recebeu a vitória? Quando os nossos inimigos começam a testemunhar a nossa bênção. Entendeu? Entendeu? Quem começou a testemunhar a bênção de Israel não foi nem eles. Quem começou a testemunhar a grandeza que estava sobre Israel foram as outras nações que eram inimigas de Israel. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? A tua bênção, a tua vitória vai ser tão grande que quem te persegue vai ser obrigado a reconhecer que existe um Deus poderoso na sua vida. Tem gente que Deus não vai tirar de perto de ti, ainda que fale mal de ti, porque Ele vai testemunhar. Ele vai servir de testemunho, Ele vai dizer: meu Deus, o que foi que aconteceu na vida dele? Eu conheci ele. Eu conheço ele, eu conheço ela. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É Deus fazendo um grande reboliço. É o Senhor andando no meio do vale de ossos secos. É Deus soprando vida onde tinha morte. É Deus soprando prosperidade aonde havia dor. É Deus mudando o cenário de todas as coisas. Então, quem falava mal de Israel agora estava dizendo: meu Deus, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas. Você está entendendo que Deus, Ele está organizando algumas coisas na tua vida? Mas pastor, as coisas estão piores do que antes. Quando o negócio começa a piorar, é para melhorar. Porque a matemática de Deus é assim, a ação de Deus é assim. Complica
para depois mostrar que Ele é Deus. Ele complica para depois explicar que Ele é Deus. Aleluia. Ele piora para depois você ver o melhor de Deus na tua vida. Tem muito invejoso que vai passar mal, porque vai dizer: eu queria falar algo ruim, mas agora eu sou obrigado a dizer que grandes coisas fez o Senhor na vida dele, na vida dela. Eita glória! Eita glória! Sabe como foi que Israel saiu, irmãos? Pela porta da frente. As outras nações não saíram como Israel. Israel, 70 anos no cativeiro babilônico. Deus levanta um ímpio chamado Ciro. Um ímpio. Ímpio, irmãos. Adorador de imagens. Ele pede as crônicas, que era costume dos reis fazerem isso, lerem os registros, as crônicas. Historiadores dizem que ele pega o texto de Isaías, e lá em Isaías, mais de centenas de anos antes de Ciro existir, Isaías escreve: e eu vou levantar o meu ungido por nome de Ciro, e ele vai libertar e quebrar as cadeias do meu povo. Aleluia! Irmãos, escute. Quando chega o dia na agenda de Deus, quem te humilhou vai preparar a mesa para tu sentar. Tu não está entendendo. Quando chega o dia da agenda de Deus, quem jogava praga na tua fé, quem falava mal do teu Deus, vai dizer: ei, me leva na tua igreja, porque eu quero adorar o teu Deus, eu quero exaltar o Deus que tu serve. Você está entendendo? A Bíblia diz que Ciro, o nome de Ciro está lá. Ciro? Quem é esse povo? Israel. Onde eles estão? Estão aqui, aprisionados. Quantos anos? Tantos anos. Escreva aí, na língua de todos os povos, que esse povo será solto. E coloca em cada casa, porque eles vão ser soltos. Olha como Israel foi solto. E eles vão ser escoltados pela guarda do rei, para que ninguém toque o fio do cabelo deles. Você está entendendo como a obra do Senhor é completa? Quem está compreendendo aí? Quem está entendendo? Quando as outras nações viram que Israel estava livre, estava lá saindo da Babilônia, mas estava sendo escoltado para que ninguém tocasse. Deus está dizendo assim para você nessa noite: eu cuido dos mínimos detalhes na tua vida. Quem crê? Eu cuido dos mínimos detalhes na tua vida. Deus já organizou até o dia da festa. Deus já organizou até o dia do culto de ação de graça. Ele já organizou até a roupa que tu vai usar. Ele organizou o texto da Bíblia que tu vai ler. Está tudo organizado por Ele. Se eu fosse você, glorificava. Se eu fosse você, exaltava este Deus poderoso. A roupa que tu vai usar já está preparada. O perfume que tu vai passar já está preparado. As pessoas que vão sentar contigo à mesa já foram escolhidos. Tudo está debaixo da direção do Altíssimo. Ele é um Pai zeloso e cuidadoso. Grandes coisas fez o Senhor por estes. O que é que Israel diz em seguida? Levanta sua mão assim. Levanta. O que é que Israel diz em seguida? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Deus está dizendo assim: abra a tua boca para testemunhar o teu milagre.
conte a tua história, quantas vezes for preciso, mas não te cale. Conte o teu testemunho, mas não te cale. A maior vontade do inimigo da tua alma é te fazer você ficar calado, é fazer você ficar quieto, mas você vai abrir a tua boca e tu vai contar o teu testemunho. Você vai falar da grandeza do Deus que tu serve. Oh, aleluia! Grandes coisas fez o Senhor por nós. Sabe o que ele está dizendo? Ora sempre o teu irmão e diga assim: não é só sobre você, é sobre toda a tua casa. Toda a tua família está debaixo de um governo do eterno. Você está entendendo, em nome de Jesus? Olha que coisa tremenda. Ele não diz: grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele está dizendo assim: a tua família, aqueles que tu acha mais difíceis, aquele que tu olha e diz assim: meu Deus, só o Senhor. Deus está dizendo assim: ei, a bênção vai ser completa. A tua história vai dar gassuri andarabachandaramanai. Ei, biassuri calabachobria. Ai, comanto que menaia cantarabachandarabasubia. A tua história vai ser contada por todos da tua casa. A bênção começará e não vai sair enquanto a tua casa não entender que há um Deus que está na tua vida. Aleluia, aleluia. Tem coisas que Deus está consertando, tem coisas que o Espírito está direcionando para alcançar lugares difíceis, para tocar em pessoas difíceis, mas o Senhor está falando com você nesta noite: não desista, não retroceda, não deixe de crer, porque Deus, Ele está no controle da tua casa. Ninguém da tua família ficará de fora. Deus fará uma obra completa. Aleluia, aleluia. Você pode botar a mão no seu coração e você pode declarar assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Aleluia, 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 aleluia. E o último versículo ele vai dizer assim: aquele que leva a boa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Você entendeu qual é o segredo de poder testemunhar no final a vitória? Qual é, pastor, o segredo de poder testemunhar a vitória no final? Se movimente, ainda que você esteja vivendo um processo de dor. Porque a Bíblia está dizendo o quê? Andando e chorando. A Bíblia não está falando andando e pare depois. Chore e pare depois. A Bíblia está falando daquele que leva a boa semente andando e chorando. O que Deus está dizendo assim? Você vai sentir dores, mas tu não pode parar. Vai ter desafios, mas tu não pode parar. Vai ter dias difíceis, mas você não pode parar. Vai ter hora agonizante na tua alma, mas você não pode parar. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Ele. Ele vai te restaurar, Ele vai te renovar, Ele vai te levantar, Ele vai falar contigo, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai mudar o cenário, mas em nenhuma hipótese você está autorizado a parar. Não pare, ainda que esteja cansado. Pastor, eu estou cansado. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo
4, que Jesus cansado parou na beira de um poço, mas cansado ele ganhou uma mulher que ganhou toda a aldeia de Zicá. No teu cansaço tu vai produzir, no teu cansaço tu vai ter vitórias para contar, no teu cansaço vai ter almas sendo salvas e libertas, no teu cansaço tu vai gerar frutos. Mas não pare, porque a única pessoa interessada em você pendurar as tuas harpas, em você parar, é o inimigo da tua alma. Quando você sangrando com dores, se levanta e vai fazer a obra, você está fazendo a mesma coisa que Cristo. A Bíblia diz que Jesus recebe a notícia que o seu primo, João Batista, e o seu mentor é morto. E foi morto de uma forma terrível, decapitado. A sua cabeça servida em bandeja, desonra. Quando ele ouve aquilo, a Bíblia diz que ele se retira para ir para o deserto para ficar sozinho. A vontade de Jesus naquele momento, no momento de dor, foi ficar só. Mas a sua vontade se prostrou diante da vontade de Deus. Porque quando ele sai sozinho, ele vê uma multidão vindo atrás dele. E a Bíblia diz que ele teve compaixão dos seus doentes. Ele teve compaixão dos enfermos. Com dor Jesus curou. Com dor ele repreendeu demônios. Com dor ele salvou. Remanagaia suriandarabachobria. Aleluia, aleluia. Há uma diferença em que serve e quem não serve. Malaquias diz isso: outra vez vereis a diferença. Quando todos esperam que tu se prostre, que tu pare, que tu chore, você está que nem Paulo e Silas, ainda aprisionado com a dor, mas a boca adorando, o coração glorificando, a alma bendizendo, porque nada nem ninguém consegue parar um adorador. Xarabacaçúbia. E são nesses maiores momentos de dores é que você vai ver os teus melhores frutos. É que você vai ver o que tu vai produzir de uma forma tão firme e constante. Aquilo que você produz no meio da dor será a coisa mais firme da tua vida. Então não retroceda, porque tem glória para o Senhor no meio do caminho. Tem glória para Deus no meio do processo. Antes de tudo terminar, haverá milagres para você glorificar. Aleluia! Tem muito milagre ainda para você testemunhar. Andando e chorando, qual é o resultado de quem não para? Trazem consigo seus feixes, não é só um. Quem não para no meio do processo, o resultado é grandioso. Tu não vai ter uma resposta para a tua necessidade, escute. Tu vai ter uma resposta para a necessidade de outros. Tu entendeu? Quando você não para diante de todo mundo que para, tu se torna exemplo de superação para aqueles que te veem. E a tua vitória, ela não vem só sobre você. A tua bênção, ela tem a capacidade de ser resposta de muitos necessitados que estão perto de ti. A tua vitória vai ser tão grande que tu não vai trazer um pão, tu não vai trazer uma chave, tu vai trazer molhos, tu vai trazer feixes. Tudo na tua vida será de uma forma grande, porque se o teu sacrifício foi grande, te prepara que a tua vitória será maior. Em nome de Jesus. Aleluia! Fique de pé, que eu quero orar por você. Deus falou contigo? Deus falou com você? Deus falou comigo. Deus falou comigo nessa noite. Deus falou comigo nesse lugar. Aleluia! Deus falou comigo. Coloca a mão no seu coração. Há banquete de Deus preparado para você. Há banquete de Deus preparado para a sua vida. Há portas que Deus está abrindo. Há lugares altos que o Espírito do Senhor está te levando.
Aleluia. Sabe o que é interessante? Escute. É que quando você sair desse cativeiro, tua visão vai estar diferente, tua audição vai estar diferente, o teu coração vai estar diferente. E aí, quando você se deparar com outro obstáculo, com outra situação difícil, a tua autoridade, ela vai agir de uma forma tão rápida, que o processo que antes ia demorar vai ser rápido por causa do teu conhecimento. O teu conhecimento. Coisas que eu demorar anos, vão demorar meses, o que era para demorar meses, dias, porque você alcançou um lugar de conhecimento, de autoridade. O que é, pastor? O diabo vai deixar de fazer? Não, ele vai continuar fazendo, só que não vai te afetar mais. Você está entendendo? Ele vai continuar jogando praga, mas não te afeta. Ele vai continuar trazendo dores, mas não te afeta. Aleluia! Porque tu tem um registro aqui dentro do cativeiro que tu viveu. Você está entendendo? Quando José sai do cárcere e se veste para se encontrar com Faraó, a Bíblia diz que a honra já estava preparada. José se tornou governador, segunda pessoa do Egito, que veio logo em seguida os seus irmãos. Os seus irmãos vieram para lembrar quem era José, o lugar da dor. Mas José já tinha vencido o cárcere, José já tinha vencido o cativeiro. Quando ele olhou seus irmãos, aquilo não lhe trouxe mais prisões. Quando o diabo tentar lhe trazer dor, ele não vai mais te alcançar, porque você vai estar em lugares altos. Aí tem gente que não vai entender nada. Nem tu vai ter momento que vai entender, vai dizer: meu Deus, mas isso me afetava antes. Não vai te afetar mais. Não vai, sabe por quê? Porque você pisou na cabeça da serpente. Deus te deu autoridade. Tu olhou para o mal e tu disse: eu não fugi de ti, eu não me escondi mais, eu te enfrentei, eu venci você no lugar da tua batalha. Agora eu tenho autoridade para cuidar de outros, agora eu tenho autoridade para orar pelos outros, agora eu tenho autoridade de levantar outras vidas. Você está entendendo o que o Espírito do Senhor está lhe dizendo nesta noite, meu Deus? Riminaga suriandarabashobria. Alamanto que biasubia. Deus me mostra aqui uma visão. Deus me dá uma visão. Deus trocando vestes de irmãos aqui, tirando vestes rasgadas, simples, vestes simples, e Ele colocando vestes de príncipes e princesas. Eu vejo um banquete preparado nesta noite. Eu vejo coroas de ouro, meu Deus. Oh Espírito Santo, vieram os embaraços para te prender, embaraços para te aprisionar, mas o teu Pai que te ama, o teu Pai que conhece a tua história, o teu Pai que conhece o teu coração, Ele te deu livramentos. Ele preparou o banquete, a vitória nessa guerra, a honra no meio desta luta. Demanagaia subia, a posição sendo elevada. O inimigo da tua alma vai ranger os dentes. Ele não vai entender por que ele não consegue mais te parar, porque ele não consegue mais te afetar. É porque tu não fugiu do embate. Tu entrou na guerra e tu saiu ungido no meio desta batalha. Oh, tu saiu ungido no meio desta guerra. O óleo desceu, o banquete foi preparado na presença dos teus inimigos. A tua cabeça foi ungida, o teu cálice transbordou. Assim diz o Senhor. Oh, rialabassubi andaramanaia, feche teus olhos, porque Deus está operando aqui. Ele está trabalhando aqui nessa noite. E Ele quer trabalhar nesse lugar.
Feche teus olhos. Tem viagens aqui, portas abertas, você viajando debaixo da paz, em lugares que você vai ser abençoado e abençoada. Eu vejo alforjes, eu vejo cestos transbordando, porque no lugar da tua escassez, Deus vai te dar honra. Deus vai te dar honra. Alguém tentou te empurrar para baixo. Alguém tentou fazer com que você acreditasse nas mentiras do inimigo, que você não tivesse valor algum. Mas o Senhor sopra no teu ouvido assim: ei, o teu lugar é dentro da tenda. Eu preparei uma festa para ti. Andagachobria. Ai, comando que biasubi andaramanaia. Tem honra para o teu sacrifício. Tem honra para a tua dor, filha. Levanta a tua cabeça, porque tem honra para a tua dor. Tem gente que acha que tu não vai sair debaixo das asas, debaixo de um teto que não tem autoridade para te abrigar, porque ali não é o teu lugar. Labassúbia. O Senhor vai te dar um lugar teu, meu Deus. O Senhor vai te dar um lugar teu, um lugar que você vai receber as pessoas que tu ama. Um lugar que tu vai ter liberdade de transitar, de agir, de decidir. Eu vejo o Senhor entregando chaves aqui. Oh, rabagasubi canturi mialaia sobria. Remanagar, um lugar que tu vai dizer fica para quem tu ama, porque tu vai ter autoridade de escolher quem vai entrar e quem vai ficar. Alabaxobi cantarabai. Porque Deus não te levantou para depender de homens. Deus te levantou para entender que Ele é Deus na tua vida. E se Ele quer abrir uma porta para ser tua, Ele vai abrir a porta para ser tua. Aderemando e Kiminai. Anagasubianda rabachobria. Heramanaya subicantoremanaia. Há lutas contra o devorador. Há guerras contra o cortador, tentando tirar das tuas mãos aquilo que é semente, tentando secar aquilo que é bênção para você. Mas nesta noite o Espírito Santo está falando assim: o que eu te dei, ninguém vai tocar. O que eu te dei, ninguém vai defraudar. Não vai defraudar, não vai roubar. Espírito Santo, eu quero te entregar a tua noiva. Eu quero colocar diante de ti a tua igreja santa. Eu oro por estes que estão neste culto, e eu clamo para que as suas vitórias em ti, que já foram geradas, sejam entregues aos teus filhos. Que eles venham entoar um novo cântico, que eles venham cantar, Senhor, e declarar como Israel declarou: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor. Eu quero profetizar que a bênção do Senhor te abrace, que a bênção do Senhor te proteja, que o Senhor te coloque num destino que Ele preparou, e que tu alcance o propósito e o projeto do eterno na tua vida. Que o Senhor abra as comportas dos céus e Ele derrame bênçãos sem medida. Que Ele cure o teu corpo, que Ele cure o teu útero, que Ele sare os teus ovários e as tuas trompas. Eu profetizo a cura do Senhor sobre o teu corpo. Alabaia suriandarabachobria. O Senhor é o Deus que te sara. Jeová Rafá é o Deus
Deus que te cura, da planta dos pés à cabeça. Toda seta maligna, toda enfermidade, toda dor, toda infecção, inflamação, bata em retirada, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Orabaia Surianda, abre a tua boca. Abre a tua boca e começa a receber, querido, porque o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor ungiu para colocar em liberdade os cativos, em nome de Jesus. Que todas as cadeias sejam quebradas, que todo aprisionamento seja destruído. Que o ano de 2024 seja um ano na tua vida das coisas certas. Que o Senhor tire tudo aquilo que é duvidoso, todo atrapalho, impedimento. Que as coisas certas te alcance e que a velocidade venha sobre você. Que tudo que foi amarrado no ano passado, tudo que foi lentamente colocado, dê espaço para que Deus trabalhe e que este ano as coisas aconteçam. O que estava preso seja livre. O que amarrou tua vida durante anos seja quebrado. Seja quebrado. Que a desonra saia da tua vida. Que a desonra deixe a tua casa. E que a honra do Senhor venha sobre a tua vida. Que a honra do Senhor venha sobre a tua vida. Eu quero declarar a bênção do Senhor. Diga assim: eu me posiciono para viver o extraordinário de Deus. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Você pode aplaudir este Deus bem forte. Aplauda o Senhor bem forte e adore o nome do Senhor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, porque Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus não adore, adore, querida, adore o nome do Senhor. Exalte neste momento. É alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Você pode adorar de todo o teu coração. Você pode exaltar o nome do Senhor. Exalte, exalte, exalte. De suas mãos é a hora de vencer. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com
Aleluia. Maravilhosa palavra. Obrigada, pastora. Obrigada a todos e que Deus abençoe cada um de nós. Deus de misericórdia, misericordioso, de infinita bondade. Que a cada dia tu possa capacitar pessoas para aqui, Pai, trazer a tua palavra e mostrar a cada um de nós que tu é o Deus. É o Deus que serve, é o Deus da providência, é o Deus do impossível. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém.